Hoje eu peguei um café, uma água pra gente falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Será que ela acabou? Mas peraí. Antes disso, curte o vídeo, segue a gente, ativa o sininho, que ó, o assunto hoje é longo. Roda a vinheta aí, diretor, bora! Seguinte, aposentadoria por tempo de contribuição depois da reforma da Previdência de 2019. Será que ela acabou? Não, ela não acabou. Foram criadas algumas regras de transição e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Então, acabar ela ainda não acabou e eu vou falar o que aconteceu para você que contribuía antes, para você que trabalhava há um tempo, tinha muito tempo aí de contribuição, estava nas vésperas, né? Nós estamos aqui em 2025, mas você ainda pode usufruir dessas regras de transição e vamos falar um pouquinho sobre elas, tá? A primeira regra é a regra do direito adquirido, tá? O que é isso? Se lá em 2019 você já tinha todas as condições, o tempo adequado para se aposentar, você pode utilizar da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se o homem tinha 35 anos de tempo de contribuição e 30 anos a mulher, ele poderia usar isso aí. Só que o cálculo também era o mesmo, né? Então, às vezes você não tinha o tempo bruto, líquido, mas você tinha um tempo de atividade rural que você não sabia que podia utilizar e você sim pode utilizar, aumentar esse tempo lá atrás. Tempo de contribuição especial, né, que é aquele tempo que você trabalha em atividade especial, exposto a algum agente nocivo, você poderia ter o aumento desse tempo e você não sabia. Então, se você reuniu sua documentação, procurou um advogado especialista, alguém que possa te ajudar, ele olhou e falou, opa, lá em 2019 você tinha o direito adquirido ainda, você tinha as condições lá atrás. Então, se naquela época você tinha, você pode sim se aposentar por tempo de contribuição. E eu vou dar um exemplo para você ter uma noção. Olha só, o seu Manuel tem 35 anos de tempo de contribuição em 1/10/2019. Porém, desde então ele não contribuiu. Então, ele tinha o tempo lá em 2019 e por algum motivo ele parou. Ele pode se aposentar? Sim, ele pode se aposentar porque a data é anterior a 13/11/2019. Então ele já tinha o direito, mesmo que ele não tenha requerido. Ah, mas e eu vou receber desde aquela época? Não. É importante falar que você tem o direito, mas os efeitos financeiros você só tem a partir do momento que você faz a requisição lá no INSS. A gente chama essa data de entrada de requerimento, a DER. Então, a partir do momento que você entra com a sua documentação no INSS, aquele momento inicia-se ali os efeitos financeiros, mesmo que o processo demore, mesmo que haja um tempo ali para você no INSS, para o INSS analisar, ou você entrar com um processo judicial, mas você tem aquela data ali para fins de efeitos financeiros, tá? O cálculo ele é simples, tá? Você pega o salário de contribuições, que é a média aritmética dos 80% maiores valores desde julho de 1994 até a data de entrada do requerimento e aplica-se o fator previdenciário. Quando não se aplica o fator previdenciário? Quando, naquela data, 13/11/2019, você tenha completado os pontos. 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Caso você não tenha os pontos, aí aplica o fator previdenciário, que vai levar em consideração a sua idade, a sua expectativa de vida e o tempo de contribuição total lá em 2019, tá bom? Então, para que você tenha toda essa conjuntura de média mais o fator, vai te dar a sua RMI. Então, a remuneração mensal inicial, que é quanto você vai receber. Então, RMI é igual o salário de benefício mais o seu fator previdenciário. Vamos olhar outro caso prático? Olha só. Seu José tinha 54 anos. Ele tinha 35 anos de tempo de contribuição. Ele tinha 54 anos, 89 pontos. 54 mais 35. Ele não atingiu a pontuação para ter o valor da RMI, só o valor da média, certo? Então vai aplicar sobre ele um fator previdenciário. O fator previdenciário dele é de 0,6610. Então quanto que vai ser o valor da aposentadoria dele? O valor da RMI dele. O valor da RMI dele vai ser a média de salário, e aqui a gente está colocando uma média de 4 mil, para fim de exemplo, tá? E vai ser aplicado o fator 0,66. A RMI dele, ou seja, a aposentadoria dele, vai ser de 2.644. Tomar uma aguinha aqui, porque vamos falar muito. Vamos para o exemplo do Carlos agora. Carlos tem 57 anos e lá em 2019
ele tinha 40 anos de tempo de contribuição. Então, se você pegar e somar 57 mais 40, ele vai atingir 97 pontos, mais do que 96 que era exigido para não ter aplicação do fator previdenciário. Com uma média de 4 mil de salário, qual que é o valor da aposentadoria dele? É isso aí, 4 mil reais. Então, o fator previdenciário, ele sim, ele pode diminuir o valor da sua aposentadoria, porque essa regra é uma regra, aquela regra antiga que se iniciou em 1997, quando começou ali o fator previdenciário, tá bom? Então, existe sim a possibilidade de você ter o direito adquirido, caso você tenha atingido todos os requisitos lá em 2019, 13 de 11 de 2019. Com a reforma, né, da Previdência, o governo ele pensou naquelas pessoas que estavam quase aposentando. Né? Então, eu estou quase me aposentando, criou-se as famosas regras de transição, que são regras que são um ajuste, né, para aquela pessoa que está, vamos dizer assim, na boca para aposentar. Então, uma regra do pedágio de 50%. Para quem que é essa regra? Se liga só. Essa regra é para quem estava faltando 2 anos para se aposentar no modelo de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se a mulher tivesse 28 anos de tempo de contribuição lá em 2019 e o homem 33 anos, você precisaria cumprir um pedágio, um tempo a mais de 50% do tempo que faltava para atingir os 30 para a mulher e 35 anos. Confuso um pouco, né? Vamos para um exemplo prático? Olha só, o João tem 34 anos de tempo de contribuição lá em 13 de 11 de 2019 e 53 anos de idade, beleza? A idade aqui é irrelevante, tá? É só para a gente entender um pouquinho melhor. Como o João tinha 34 anos, lá em novembro, faltava o quê? 1 ano para 35, beleza? Então ele tem que cumprir mais 6 meses. Então ele tem que trabalhar mais 1 ano e 6 meses, esse aqui é o pedágio, para que ele possa ter o direito. O valor dessa aposentadoria, né, primeiro apura os 80% maiores valores, então aqui a gente ainda está falando no modelo de cálculo antigo, né, que é 80% maiores valores, e aplica o fator previdenciário. Então, apesar da idade aqui ela ser irrelevante, tá, ele teria uma média, nesse mesmo exemplo, de 5 mil reais, um fator de 0,7322, uma aposentadoria de 2.928,80. Então essa é uma primeira regra de transição, aquela pessoa que faltava 2 anos, certo? Faltava 2 anos para se aposentar, cumpre ali 50% do tempo que estava faltando. Criou-se outra regra, outro pedágio, tem muito pedágio aqui, né? Pedágio de 100%. Aqui, para você completar o tempo, pegava quanto tempo você tinha, tá, lá em 2019 e pegava esse valor faltante e aplicava 100%. Para esses casos tem que ser mais de 2 anos, porque se for só 2 anos é aquela regra antiga que a gente falou, lembrado? Então vamos lá, ó, será calculado para esses casos, então o valor aqui ele já começa a mudar, tá? A gente sempre fala da base de cálculo, né? Então a base de cálculo é o primeiro valor inicial que a gente toma de referência para o valor da RMI. Então será 100% da média. Neste caso, desta regra de 100% do tempo, daqui a pouco a gente dá um exemplo, ele vai pegar 100% das contribuições, ou seja, todas as contribuições de 94 até a data do requerimento, e aqui você não exclui. Vamos para o exemplo prático? Olha só. Maria tinha 53 anos de idade em 13 de 11 de 2019 e 28 anos de tempo de contribuição e contribuiu até a data atual, 2025. O tempo faltante em 13 de 11 de 2019 para 30 anos era mais de 2 anos, né? Então, pedágio, 2 anos, o dobro que faltava. Ela precisava, então, contribuir aí mais 2 anos. Certo? Tendo que contribuir mais 2 anos, um total de 34 anos. Logo, ela tem o direito de se aposentar, já que cumpre o mínimo necessário dela é 32, 57 anos de idade. Se a média for 4 mil, este será o valor da aposentadoria, já que o cálculo é 100% da média sem redução.
Então, atenção para algumas coisas. Ó, o pedágio de 100% ele exige um tempo adicional de contribuição considerável, mas é vantajoso para os segurados próximos de completar o tempo mínimo, antes da reforma, tá? O cálculo da RMI considera 100%, não mais os 80%. Isso aí às vezes pode reduzir um valor da média, sabe? E a idade mínima de 57 anos para a mulher deve ser observada e 60 anos para o homem, mesmo que o pedágio seja cumprido antes. Então aqui a gente tem uma jogadinha, né? O tempo e a idade. Então um alerta aí para essa regra, tá bom? Outra regra, a regra da idade mínima progressiva. Aqui nós precisamos combinar tempo de contribuição e idade. Né? Mulher, 30 anos de contribuição, mais 59 anos, daí nós estamos falando aqui em 2025, tá? O homem, 35 anos de contribuição e 64 de idade, aqui em 2025. E a idade mínima ela vai aumentando de 6 em 6 meses a cada ano até completar 62 anos para a mulher, que é a regra geral, tá? A regra geral dessa reforma é 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Lá no nosso blog, tá, no site, tem uma tabela. Eu não vou discorrer ela com você aqui não, para ficar um pouquinho mais automático, mas aqui no vídeo você consegue ter acesso ao nosso site, tá? Vou pedir pro pessoal, ô direção, coloca aqui, tá? Por favor, o nosso link do site, beleza? Então vamos por exemplo prático, tá? Ana tem 30 anos de tempo de contribuição e em 2025 completou 59 anos de idade. Ana pode se aposentar por essa regra porque cumpriu tanto o tempo de contribuição e aí também a idade dela, tá? O cálculo é esse cálculo já com a regra nova, beleza? O salário do 100% da média, tá? Então, pega todas as contribuições, faz ali uma média, tá? De julho até a data do início e aplica-se o redutor, né? Lembra que lá em 1997 criaram um fator previdenciário, agora existe um redutor, que ele vem da regra geral, eu vou te explicar como é que funciona. Sobre a média de salário de contribuições, aplica-se o seguinte cálculo: 60% da média para 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos para a mulher, mais 2 anos, mais 2% em cada ano adicionado. Vamos para um exemplo. Lembra da Ana, que a gente estava falando? Então, a Ana tem 30 anos de tempo de contribuição, 59 anos de idade em 2025 e tem uma média de salário de 5 mil, beleza? Para saber exatamente o valor da média, é necessário atualizar todos os valores. Então, eu pego 60%, que ela já atingiu ali 15, vezes 2%, vezes 15 anos, mais 30%. Então, eu pego 5 mil dela, mais 90, vezes 90%, né? Que aí vai dar um valor de aposentadoria de R$ 4.500. Algumas atenções sobre essa regra aqui, ó. Essa regra favorece os segurados com maior tempo de contribuição, permite uma transição mais suave, né? 100% dos salários entram na média, então é importante que todas as suas contribuições vão entrar. Então, se você teve um período que recebeu menos, né, começando a carreira, isso aí vai reduzir um pouco, né? Mesmo que hoje você esteja recebendo o teto, por exemplo, mas se lá atrás você recebeu o próximo salário mínimo, vai ter um ajustezinho aí, tá? É crucial analisar o histórico de contribuições e, principalmente nesse momento, quando a pessoa está com essa característica aqui, a gente tem que analisar outras regras também, porque aqui nós estamos buscando um benefício mais vantajoso, tá? Por isso que a gente fala, né? Faz o planejamento, tá? Não deixa de olhar isso com atenção, não. Mais uma regra, vamos lá, mas deixa eu só tomar um café, peraí. Ó, regra dos pontos. Então, o sistema de pontos, ele veio também aqui com a reforma da Previdência, só que um pouquinho diferente, tá? A soma da idade com o tempo de contribuição em 2025 é 92 pontos para o homem e 102 para a mulher, tá? Essa pontuação, ela vai aumentando 1 ponto por ano. Lá no nosso site, onde o pessoal da direção aí já colocou aí, tem também uma tabela, tá? Com os nossos pontos e a progressividade, chegando em 2033, 100 pontos para a mulher, 105 pontos para o homem, que é ali a pontuação máxima, tá? O cálculo aqui, ele se dá da mesma forma que a gente já falou, né? Dessa regra atual da reforma da Previdência, que é a média dos 100% do salário de contribuição.
E aplica-se o fator de redução, que é 60% da média, 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher, mais 2% a cada ano adicional. E a gente deu o exemplo da Ana, lembra? É o mesmo exemplo da Ana ali. Então, algumas atenções aqui em relação a essa regra. Nessa regra não tem fator previdenciário, que faz ela ser melhor, tá? E como a característica de quem pontua muito, né, que tem muitos pontos, é um tempo maior de contribuição, então acaba que esse redutor ele acaba não afetando tanto como se fosse lá no fator previdenciário, tá? Então, essas são as regras. A aposentadoria por tempo de contribuição acabou? Não, ela não acabou, mas a intenção da reforma da Previdência realmente é direcionar o trabalhador para se aposentar com idade, né? O homem 65, a mulher 62 anos, né? Então essa é a tendência. Nós temos esse período de transição, estamos em 2025 e ainda há muita gente que pode se beneficiar com essas regras de transição. Para você saber qual que é o melhor momento, se planeje, a gente tem falado muito isso, essa palavra de planeja, tá? Se planeje, olhe, verifique, busque um profissional que possa dar aí um atendimento adequado para você, esclarecer todas as suas dúvidas. E se liga aí que a gente vai passar muito mais conteúdo aqui no nosso canal do YouTube, né? Como eu falei no começo, se você for até aqui com a gente, vai lá, curte esse vídeo, isso é muito importante para nós, né? Segue o nosso canal e se liga aí que vai ter muito mais. Valeu!